Estamos online, pode começar, né? Obrigado. Olá, boa noite a todos. Sejam novamente muito bem-vindos ao nosso curso de extensão sobre a Divina Comédia, sobre o Purgatório. Estamos hoje chegando ao canto 23. E estamos no terraço, no sexto terraço, onde são purificadas as almas que mantêm ainda uma certa tendência pecaminosa que foi adquirida durante a vida praticando o pecado da gula. Né? Porque é sempre bom lembrar, né, aqui no purgatório, os pecados já foram todos perdoados por Deus. O que as almas fazem aqui é se libertar, se livrar daquele resquício, daquelas marcas que ficaram na alma, porque adquiriram uma tendência pecaminosa durante a vida. Então, os pecados já foram perdoados e as almas estão aqui para se limpar, para se purificar, para se purgar. Então, aqui estão as almas se purificando destas tendências pecaminosas remanescentes da prática do pecado durante a vida. Bem, aqui nós temos uma ilustração, né, que não é nenhuma novidade para nós, né, este estilo do Francesco Marcolini, nessa edição da Comédia de 1544, publicada em Veneza. Né, nós temos o desenho aqui, que mais ou menos tenta dar conta daquilo que acontece no canto. Né? Então, nós temos ali na parte de baixo, Dante e Virgílio, tem ali a árvore invertida, e depois Dante e Virgílio acompanhando a multidão de almas, dando a volta na montanha do purgatório, e lá em cima nós temos novamente Dante, Virgílio e Estácio, naturalmente, que os acompanha, chegando ao final do terraço, e lá vão encontrar o anjo e vão subir para o próximo e último terraço, que será aquele da luxúria. Mas isso acontece nos cantos seguintes. Né? Neste canto aqui nós temos a descrição, né? Começamos com a descrição que Dante faz da condição, da aparência das almas dos gulosos. Depois nós temos o encontro memorável de Dante com o seu amigo, poeta Forese Donati. Temos aqui uma palinódia, né? Para quem não está acostumado com essa palavra, que não é uma palavra muito usada, né? Nós usamos na teoria literária, enfim. Palinódia é uma retratação em um poema de algo que foi dito antes, né, num poema anterior. Então, uma retratação feita num poema sobre algo que foi dito num poema anterior. E é isso exatamente que Dante faz aqui. Porque Dante, neste canto, neste encontro com seu amigo Forese Donati, que também era poeta, Dante recorda tanto desta relação de amizade entre ele e o Forese, quanto, digamos assim, das noitadas de festa e de diversão naquele período da vida de Dante em que ele se dá a uma vida desregrada e festosa. E um dos seus companheiros de festa era justamente Forese Donati. E provavelmente nestes encontros, na época da juventude de ambos, é que eles se deram a também este estilo de poesia que se chama, ou que se classifica como cômico realista. Porque, claro, Dante é mais conhecido, além da comédia e dos outros textos, como o Convívio, que é um texto proto-filosófico, como De Vulgare Eloquência, que é um antepassado de um tratado de linguística, né, porque Dante trata da língua como um objeto de pesquisa, de análise, né? Então, Dante tem todos esses outros textos, mas Dante é conhecido, além então destes textos e da comédia, pela sua poesia no estilo chamado Dolce Stil Nuovo, né? O doce estilo novo. Mas Dante não fez só isso também, né? Produziu outro tipo de poesia
e principalmente aquela poesia mais ligada aos fatos da vida cotidiana, e uma parte desta produção é a parte cômico-realística. O cômico-realista, enfim. A gente chama comumente em italiano a tenzone. O que é a tenzone? Traduzindo literalmente, é tensão, né? Tensão. Mas o que é isso? É uma disputa ou um desafio entre dois poetas que tentam humilhar o outro ironicamente, sarcasticamente. Então, que falam mal do outro, mas isso não é nem sempre, na imensa maioria das vezes, isso não os torna inimigos. Eles se insultam, eles se humilham, mas isso tudo faz parte de um processo, de uma brincadeira entre os poetas. É algo muito parecido com aquilo que fazem ainda hoje, especialmente no Nordeste brasileiro, os repentistas, né, que, de comum acordo, falam mal um do outro para ver quem vence esse desafio. Então, a tenzone era mais ou menos isso, uma troca de poesias, especialmente troca de sonetos, em que um falava mal do outro. Bem, Dante tem uma troca de sonetos com este seu amigo Forese Donati, né, 3 sonetos de cada um. Então, Dante escreve o primeiro, Forese responde. Dante escreve o segundo, Forese responde. E Dante responde com um terceiro, Forese responde com um seu terceiro. Então, são 6 sonetos em que um fala mal do outro. Isso fazia parte, digamos assim, do esquema de diversão dos poetas nesse estilo cômico-realista. Bem, então, lá Dante fala mal tanto do Forese quanto da mulher dele. E Forese fala também mal da família de Dante, além de Dante. Então, aqui Dante faz esta palinódia, que é esta retratação por ter falado mal do Forese, e especialmente da jovem mulher do Forese, a Nella. E aqui ele faz, então, este elogio a Nella, e, recuperando um pouco a imagem, mais ou menos como se fosse uma prova de arrependimento daquilo que ele fez, considerado de mau gosto, considerado até errado. Então, de uma certa maneira, um pecado literário, aquela tenzone e aquele falar mal do outro. Tem alguns versos aqui, nós vamos ver depois, neste canto, em que há uma menção que, para os dantistas, é bastante claro, bastante clara a mensagem, né, daqueles versos que dizem, se você, Dante falando a Forese, se você lembrar daquelas nossas noitadas, ainda há motivo aqui para tristeza, para arrependimento. Então, esta é a palinódia de Dante, a retratação de Dante diante de Forese Donati. E Dante aproveita para colocar aí no discurso do Forese Donati mais uma das suas críticas ácidas à moral de Florença. E aí ele vai falar mal das mulheres de Florença, de uma maneira até pouco realista, de uma maneira exagerada. E, bem, nós vamos ver depois no texto, né, como isso acontece. E aí, para encerrar o canto, Dante vai apresentar Virgílio e Estácio a seu amigo poeta Forese Donati. Vamos ver, então, como isso acontece no canto, né, em italiano, e depois nós vamos passar, então, a tradução para comentar mais especificamente os detalhes. Então, por favor, Paoletta, com você. Eccomi. Mentre che gli occhi per la fronda verde ficcava io sì, come far suole chi dietro agli uccellin sua vita perde, io più che padre, mi dicea, figliuole, viene oramai che il tempo che ne imposto più utilmente compartir si vuole.
Io volsi il viso e il passo non men tosto appresso i savi, che parlavan sie, che l'andar mi facean di nullo costo. Ed ecco piangere e cantar s'udie, labia mea, Domine, per modo tal che diletto e doglia parturie. O dolce padre, che è quel ch'io odo? Comincia io, ed elli, ombre, che vanno forse di lor dover solvendo il nodo. Siccome i peregrin pensosi fanno, giugnendo per cammin gente non nota, che si volgono ad essa e non restanno, così di retro a noi, piuttosto mota, venendo e trapassando, ci ammirava d'anime turba, tacita e devota. Negli occhi era ciascuna oscura e cava, pallida nella faccia e tanto scema che dall'ossa la pelle s'informava. Non credo che così a buccia strema Erisittone fosse fatto secco per digiunar, quando più n'ebbe tema. Io dicea fra me stesso pensando, ecco, la gente che perdé Gerusalemme quando Maria nel figlio diè di becco. Parean l'occhiaie anella senza gemme. Chi nel viso degli uomini legge omo, ben avria quivi conosciuta l'emme. Chi crederebbe che l'odor d'un pomo si governasse, generando brama e quel d'un'acqua non sappiendo como? Già era in ammirar che si li affama per la cagione ancor non manifesta di lor magrezza e di lor trista squama, ed ecco del profondo della testa volse a me gli occhi un'ombra e guardò fiso, poi gridò forte: qual grazia m'è questa? Mai non l'avrei riconosciuto al viso, ma nella voce sua mi fu palese ciò che l'aspetto in sé avea conquiso. Questa favilla tutta mi raccese mia conoscenza alla cangiata labbia e ravvisai la faccia di Forese. Deh, non contendere all'asciutta scabbia che mi scolora, pregava la pelle, né a difetto di carne ch'io abbia, ma dimmi il ver di te, di chi son quelle due anime che là ti fanno scorta, non rimaner che tu non mi favelle. La faccia tua ch'io lagrimai già morta mi dà di pianger mo con non minor doglia, risposi io lui, veggendola sì torta. Però mi di, per Dio, che sì vi sfoglia, non mi far dir, mentr'io mi maraviglio, che mal può dir chi è pien d'altra voglia, ed egli a me. Dell'eterno consiglio cade vertù nell'acqua e nella pianta, rimasa dietro, ond'io sì m'assottiglio. Tutta esta gente che piangendo canta per seguitar la gola oltra misura infame in sete qui si rifà santa. Di bere e di mangiar n'accende cura l'odor che esce del pomo e dello sprazzo che si distende su per sua verdura. E non pur una volta questo spazio girando si rinfresca nostra pena. Io dico pena e dovria dir sollazzo, che quella voglia agli alberi cimena che menò Cristo lieto a dire è lì quando mi liberò con la sua vena. E io a lui, Forese, da quel dì nel qual mutasti mondo a miglior vita, 5 anni non son volti infino a qui. Se prima fu la posta in te finita di peccar più che sovvenisse l'ora del buon dolor ch'a Dio ne rimarita, come sei tu quassù venuto ancora? Io ti credea trovar laggiù, di sotto, dove tempo per tempo si ristora. Ond'egli a me, sì tosto m'ha condotto a ber lo dolce assenso di martiri, l'annella mia, con suo pianger dirotto. Con suoi prieghi devoti e con sospiri tratto m'ha della costa ove s'aspetta e liberato m'ha degli altri giri. Tanto è a Dio più cara e più diletta la vedovella mia, che molto amai, quanto in bene operare è più soletta, che la barbagia di Sardigna assai nelle femmine sue più è pudica che la barbagia dov'io la lasciai.
O dolce frate, che vuoi tu ch'io dica? Tempo futuro m'è già nel cospetto, cui non sarà quest'ora molto antica, nel qual sarà in Pergamo interdetto alle sfacciate donne fiorentine l'andar mostrando con le poppe il petto. Quai barbare fu ormai, quai saracine, cui bisognasse per farle ir coperte o spiritali o altre discipline, ma se le svergognate fosser certe di quel che il ciel veloce loro ammanna, già per urlare avrian le bocche aperte. Che se l'antiveder qui non m'inganna, prima fien triste che le guance in peli, colui che mo si consola con Nanna. Te, frate, or fa che più non mi ti celi, vedi che non pur io, ma questa gente tutta rimira là dove il sol veli. Perch'io a lui. Se tu riduci a mente qual fosti meco e qual io teco fui, ancor fia grave il memorar presente. Di quella vita mi volse costui che mi va innanzi, l'altrier, quando tonda vi si mostrò la suora di colui, e il sol mostrai. Costui per la profonda notte menato m'ha di veri morti, con questa vera carne che il seconda. Indi m'han tratto su li suoi conforti, salendo e rigirando la montagna che drizza voi che il mondo fece torti. Tanto dice di farmi sua compagna che io sarò là dove fia Beatrice, senza lui rimagna. Virgilio è questi che così mi dice, e additalo, e quest'altro è quell'ombra per cui scosse dianzi ogni pendice, lo vostro regno, che da sé lo sgombra. Obrigado, Pauleta. Muito bonito. Muito bonito. Muito bem. Então, para passar da beleza do canto para a beleza de uma imagem muito antiga, né? Aqui nós temos esta iluminura, esta miniatura do Priamo della Quercia, que é de cerca de 1444, 45, por aí, né? E nós temos, então, ali, Dante, Virgílio e Estácio, né, no lado esquerdo, depois mais uma imagem, né, Dante diante de 3 almas ali, está falando com o Forese Donato, e depois nós temos na sequência ali uma imagem que é já relativa ao próximo canto, né? Então, esta miniatura, né, como quase sempre as miniaturas desta época, tentavam abrigar vários momentos, né, retratar vários momentos do canto. Então, aqui nós temos uma imagem das almas muito magras, com os olhos enfossados, né, e aqui diante da árvore e da água que cai dali. Bem, vamos lá então. Dante começa o canto. Se vocês lembrarem do canto anterior, né, eles estavam conversando e aí interromperam a conversa, né, Virgílio e Estácio, porque encontraram uma árvore no meio do caminho. Então Dante aqui retoma aquela imagem do final do canto anterior e vai dizer: enquanto os olhos pela fronda verde fixava eu, assim como costuma fazer quem atrás dos passarinhos sua vida perde. Bem, então eles ouviram uma voz, né, que saía do meio dos galhos da árvore, dizendo que aqueles eram frutos proibidos. Com outras palavras, né, dizendo que desta fruta sereis carentes. Né? Então, mas o sentido é esse, né? São frutos proibidos, que não devem ser comidos. E Dante, então, fixa os olhos, talvez tentando entender de onde vem aquela voz, ou se há algo ou alguém ali que diga isso. Não temos notícia no restante do poema, né, sobre essa voz. Simplesmente vem do meio da árvore, né, misteriosamente. E aí Dante faz menção aqui a uma prática, né, da caça de pássaros. Né? Então ele diz aqui: enquanto os olhos pela fronde verde fixava, assim como costuma fazer quem atrás dos passarinhos sua vida perde. Então, dando exatamente a noção daquilo que, para ele, é uma perda de tempo. Porque Dante, com a sua curiosidade por todas as coisas, a sua vontade de aprender, a sua atenção sempre às coisas
culturalmente, intelectualmente mais altas, né, acha realmente que caçar passarinhos é uma perda de tempo. Então, a preocupação de Dante aqui é muito parecida com essa de Virgílio, né, que vem no próximo terceto. Né? O mais que pai me dizia, filho, vem agora que o tempo que nos é imposto mais humilmente utilizar se quer. Então, Virgílio está preocupado sempre, né, desde o começo, com o tempo, porque ele sabe que eles não têm muito tempo. E Dante aqui também faz muito sutilmente, né, falando de quem perde a vida atrás dos passarinhos, está tratando também desta perda de tempo. Né? Quer dizer, há coisas mais úteis, mais urgentes, mais importantes a se fazer. Eu voltei o rosto e o passo não menos rápido junto aos sábios que falavam de modo que o ir não me exigia nenhum custo. Então, primeiro porque Dante já está muito mais leve, né? Sem o peso dos pecados, da consciência, dos tantos pés na testa, né? Agora ele só tem 2, então ele já disse nos cantos anteriores que ele sobe mais leve, mais facilmente, e aqui também porque ele diz, junto aos sábios que falavam de modo que o ir não exigia nenhum custo. Então, vai atrás dos poetas, ouvindo o que nós podemos deduzir que são conversas sobre poesia, mas não necessariamente só sobre poesia, mas, de qualquer modo, conversando sobre coisas que vale a pena ouvir. Então, para Dante, esta é mais uma oportunidade para aprender. Então, há sempre tanto a aprender e tão pouco tempo. Daí a preocupação de Dante e essa abertura do canto fazendo referência dupla ao tempo, né? A Dante, ao tempo que perdem aqueles que poderiam utilizá-lo melhor, então vão caçar passarinho ao invés de estudar, e a preocupação de Virgílio também, então essa dupla preocupação com o tempo. E aí eles começam a ouvir algo que eles não sabem ainda de onde vem. E eis que chorar e cantar se ouviu labia mea domine, de modo tal que deleite e dor provocava. Então é interessante esta mistura, né? Deleite e dor provocava. Este é um verso do Salmo 50, né? O verso inteiro é: Senhor, abre meus lábios e anunciarei os teus louvores. E produz este efeito duplo, né? Que é, por um lado, um efeito no qual se sente a mágoa, o sofrimento, a dor das almas. Então tem este efeito psicológico sobre quem ouve. Mas, por outro lado, é bem cantado, é como música, como canção, como melodia, é bonito, por isso provoca também deleite. Então é um efeito estético. Bem, este efeito psicológico, dor, e este efeito estético, alegria, deveriam se contrapor, né? Na verdade se contrapõem, né? Dor e alegria, mas neste caso se harmonizam no canto das almas, porque este é um canto de dor, cuja meta e cujo objetivo, enfim, o processo mesmo é chegar à alegria. Então, eles sofrem para se purificar. Então, é um canto, ao mesmo tempo, de dor e de alegria. E é claro que o texto também, para quem conhece o Salmo, né, Dante diz, Senhor, abre meus lábios e anunciarei os teus louvores. É um contraste que está implícito, mas para quem conhece o texto é óbvio, né? Entre as almas que usam a boca para louvar Deus e aquelas que usaram a boca para comer, beber, se empanturrar. Então, aqueles que louvam Deus são, por assim dizer, os privilegiados, são aqueles que alimentam o espírito, enquanto que aqueles que alimentam o corpo privam o espírito desse alimento espiritual. Então, este contraste implícito aqui. E Dante faz
como muitas vezes, a pergunta um pouco ingênua, né? Ó doce pai, que é isso que eu ouço? Comecei. E aí Virgílio dá uma resposta também muito direta e sem grandes reflexões, né? Dante pergunta, o que é isso que eu ouço? Sombras que vão, talvez, de sua dor desatando o nó. Né? A pergunta sobre o óbvio, a resposta, o óbvio. Né? Mas tem um talvez ali, porque Virgílio não tem essa certeza, mas na verdade é isso mesmo. Né? Bom, ele diz, assim como os peregrinos pensativos fazem, encontrando pelo caminho a gente desconhecida, que se voltam a ela e não param. Bem, então aqui o exemplo dos peregrinos, porque os peregrinos são, né, os turistas da Idade Média, né? A forma mais comum de turismo da Idade Média era justamente a peregrinação a lugares santos, né? Então aqui, como aqueles que saem da sua terra, da sua cidade, para visitar um outro lugar, às vezes distante, como por exemplo Santiago de Compostela, né? Essa já era uma jornada, uma peregrinação bastante comum na época de Dante. Então, muitos faziam esse caminho bastante longo a pé, e naturalmente os peregrinos fazem um pouco isso. Tem, em certos momentos, uma pressa de continuar andando, mas tem curiosidade por aquilo que veem, que encontram no caminho. Então Dante diz, como os peregrinos que encontram gente desconhecida, se voltam a ela e não param. Então, continuam o seu caminho, mas olham curiosos. Assim também as almas aqui, que têm uma preocupação mais direta, específica e importante e urgente, que é aquela de fazer o que devem fazer para se purificar, não param para inquirir os dois poetas. E ele diz, então, assim atrás de nós, mais rápido se movendo, vindo e nos ultrapassando, nos admirava uma turba de almas silenciosa e devota. E aí ele descreve, então, como era a aparência dessas almas. Nos olhos eram todas escuras e fundas, pálidas na face, e tanto descarnadas que sobre os ossos a pele se conformava. Então, pura pele e osso, não, pele e ossos. E aí, para colorir um pouco a sua narrativa, Dante chama em causa uma imagem mitológica. Ele diz, não creio que assim a casca extrema Erysiton tivesse ficado seco por jejuar, quando disso teve mais temor. Bem, então ele faz referência aqui diretamente a esta história mitológica. A fonte de Dante, pelo menos a fonte principal, talvez ele tivesse outras fontes, mas enfim, o texto que Dante conhecia muito bem e ao qual ele recorre muito frequentemente, é o texto das Metamorfoses do poeta latino Ovídio. Então, provavelmente a sua fonte aqui para a história de Erysiton também é Ovídio. Quem era Erysiton? Filho de um rei da Tessália chamado Triopa. Erysiton era conhecido por ser um mau caráter, por desafiar as regras, por não respeitar os mais velhos, por não respeitar as mulheres, por não respeitar as leis. Então, era aquele filho do rei e por isso não era punido, mas era alguém bastante desagradável de maneira geral. Ninguém gostava dele. Bem, uma vez, para construir móveis, ele... Bom, aqui as versões variam um pouco, né? O motivo do porquê ele cortou um carvalho. Mas ele cortou um carvalho de um bosque sagrado, né? Um bosque que era consagrado à deusa Demetra. A deusa Demetra é a deusa da natureza, do plantio, da colheita, das estações do ano, enfim, a deusa da natureza. E a Demetra, quando percebeu que ele ia cortar o carvalho, se transformou numa velha, uma senhora anciã, e foi lá pedir para ele não cortar, dizendo que ele deveria temer a vingança da deusa. E ele simplesmente não tomou conhecimento dessa senhora e cortou o carvalho. E aí a velhinha se transformou
na deusa Demetra e o amaldiçoou. O amaldiçoou com uma fome inextinguível. E que, encurtando a história, enfim, no final das contas, fez com que ele comesse muito de tudo e não se saciava mais. Até que chegou um ponto que não havia mais o que comer. Então ele comeu a sua própria carne. Ele se comeu até morrer. Bem, esta é a história de Erysiton. E aí Dante, assim, o detalhe que eu não disse, né? Quanto mais ele comia, mais ele emagrecia. Então, por isso, a imagem de Dante aqui, né, dessas almas que têm esta aparência cadavérica, entre aspas, né, quer dizer, só pele e ossos. E aqui nós temos uma representação de Ceres, o nome latino, né, a deusa Demetra, na mitologia grega, tem o seu equivalente na mitologia latina, Ceres. Então aqui a gente tem o título deste desenho Ceres amaldiçoa Erysiton com a fome. E é um desenho do Antonio Tempesta, né, um pintor e desenhista italiano. Então aqui a gente tem lá ao fundo a imagem da fome personalizada, né, amaldiçoando Erysiton, e depois aqui na frente tem ele diante da deusa Ceres. Então aqui Dante traz esta imagem mitológica para dizer que as almas pareciam consumidas, ou seja, sumidas quase, só pele e ossos. Eu dizia comigo mesmo pensando, eis a gente que perdeu Jerusalém quando Maria no filho meteu os dentes. Bem, como muito comumente acontece, Dante, quando chama em causa uma imagem bíblica, logo em seguida traz uma mitológica ou vice-versa. Então aqui ele começa com essa imagem mitológica do Erysiton e depois vai trazer uma imagem, não exatamente uma imagem bíblica, porque é de um texto de um historiador romano, Flávio Joséfo, um historiador romano, que no texto A Guerra Judaica conta sobre algo ligado à Bíblia. Não é uma história exatamente bíblica, mas não é uma fonte bíblica, é a fonte desse historiador Flávio Joséfo que conta que quando Jerusalém foi sitiada pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano, e que depois acabou se tornando também imperador, né, o Tito. Então, quando Tito assediava Jerusalém, muitos morreram de fome e outros chegaram a praticar o canibalismo. Então, lá, Flávio Joséfo conta no seu texto, não é ficção, o texto de Flávio Joséfo é história. Então, ele conta que houve muitos casos de canibalismo. E conta este caso específico desta mulher chamada Maria, que já enlouquecida pela fome, comeu o próprio filho morto. Um bebê morto. Bem, então aqui Dante traz esta imagem também um pouco para chocar o seu leitor, né, para dar esta noção da tragédia da fome. Bom, daí ele continua a descrição, né? Pareciam as olheiras anéis sem gemas, ou seja, um anel em que falta pedra, então fica afundado ali, né? Os olhos pareciam anéis sem gemas. E aí uma imagem que aparece também em outros textos da época, né? Que parece que era um lugar comum, né? Lê no rosto das pessoas, dos homens, diz ele ali, quem no rosto dos homens lê homo, ou seja, uma forma, né, da palavra homem em italiano antigo, né, hoje em dia é uomo, né, com um na frente, mas tem a forma antiga homo. Aí ele diz, quem lê no rosto dos homens a palavra homo, teria reconhecido na imagem destas almas, muito facilmente, o M. Então aqui eu até coloquei ali este M gótico, porque imaginem ali os dois os da palavra homo dentro do M. É um pouco essa ideia que Dante tem, né? Se a gente colocar ali um O dentro de cada perninha do M ali, você tem meio que dois olhos, o nariz no meio e sobrancelhas e o desenho
né, em volta dos olhos, é esta imagem que Dante quer dar aqui. Então, desse M gótico, que frequentemente nas miniaturas, ou quando era o início de um texto, dependendo naturalmente da natureza do texto, né? Se fosse um texto mais leve, desenhava-se os olhos, né? os como olhos dentro do M. Então, esta é a imagem que Dante recupera aqui. Bom, e aí ele diz: quem creria que o odor de um pomo assim atormentasse, gerando intenso desejo, e o da água, não sabendo como? Ou seja, quem acreditaria, sem ver como ele, Dante, ali está vendo, que somente o perfume das frutas e o suposto perfume da água fresca, que pode não ter perfume nenhum, mas enfim, para quem está morrendo de sede, provavelmente a sensação é de que a água tem um perfume irresistível, assim como as frutas, para quem está com fome. Bem, então Dante diz aqui, é incrível como isso acontecia ali. E aqui nós temos uma referência não explícita, mas não explícita porque ele não cita o nome de Tântalo, mas é também uma referência muito clara ao mito de Tântalo. Para quem não conhece, né, eu fiz um resuminho aqui, né? Tântalo, que dependendo da versão do mito, porque há várias versões, né, ele era humano ou ele era um semideus, filho de Zeus ou filho de outros deuses, dependendo da versão. De qualquer maneira, qual é a ideia principal e que se mantém em todas as versões? Tântalo, não acreditando muito na onipotência e na onisciência dos deuses, quer dizer, o fato deles saberem tudo, resolve testá-los. Para testá-los, convida os deuses para um banquete. E nesse banquete, o prato principal, vejam só a crueldade, o prato principal era seu filho assado. Então, a carne ele mandou matar e assar o próprio filho para dar a carne aos deuses, testando se os deuses realmente eram oniscientes, se os deuses saberiam que esta carne era humana e que eles não deveriam comer. Bem, todos os deuses imediatamente identificaram esta carne como humana e se recusaram a comer, exceto uma deusa, porque estava extremamente triste, chocada, quase deprimida, enfim, pela perda da filha. E era justamente a deusa Demetra, pela perda da sua filha Perséfone, né? Ou Ceres, na versão latina Ceres, pela perda de Prosérpina. E aí, distraída, ela comeu um pedaço da carne, que era um pedaço do ombro do filho de Tântalo. E aí isso foi considerado uma afronta inclassificável pelos deuses. E Tântalo aí foi punido pelo conjunto dos deuses, né, por Zeus, mas pelo conjunto dos deuses, foi lançado ao Tártaro, o inferno, né, a parte pior do submundo, a parte de sofrimento do submundo. Ele foi lançado ao Tártaro e lá ele estava mergulhado num rio de águas frescas e claras, diante de uma árvore com frutas maduras e que exalavam um perfume quase irresistível. Só que toda vez que ele tentava beber, a água baixava e fugia dele. Se ele tentava pegar um fruto, a árvore fugia dele. Então ele foi punido desta maneira, eternamente mergulhado na água, diante destes frutos deliciosos que ele não pode comer e a água que ele não pode beber. Então, o mito de Tântalo também é um dos modelos, se não o modelo principal de Dante aqui. Porque estas almas estão justamente nessa situação, diante desta árvore com frutos maduros, perfumados, e a água fresca, mas não podem comer nem beber. Então, é uma releitura do mito de Tântalo. E aqui nós temos uma
uma imagem, né, um desenho desse ilustrador e gravador francês, o Bernard Picard, que é o tormento de Tântalo. Né? Então ele está ali mergulhado no rio, mas não pode beber água porque toda vez que ele vai tentar beber, a água foge. E os frutos também, a árvore foge dele, então ele não pode nem comer nem beber. Bem, aí Dante então continua, né? Já estava admirado sobre o que assim os esfomeia, está admirado, surpreso, né? Imaginando por que será que eles estão assim nesta situação. Pela razão ainda não manifesta de sua magreza e de suas tristes escamas, porque a pele também estava toda rachada. E eis que do profundo da cabeça, porque as olheiras são muito fundas, né? Então não tem carne, só tem ossos e pele, mas os olhos estão lá. Então eis que do profundo da cabeça voltou a mim os olhos uma sombra e olhou fixo. Depois gritou forte: qual graça é esta para mim? E aí Dante diz: nunca o teria reconhecido pelo rosto, mas na sua voz me foi evidente o que o aspecto em si tinha desfeito. Então esta alma reconhece Dante e manifesta a sua surpresa como se fosse um presente para ele. Ele diz: que graça é esta para mim? Então fica extremamente, entende-se, feliz de ver Dante. E aí Dante diz: jamais o teria reconhecido pela aparência, mas a voz continuava a voz do seu amigo Forese Donati. Esta fagulha toda me reacendeu o reconhecimento da mudada face e vislumbrei o rosto de Forese. Bem, quem era Forese Donati? A família Donati era uma das famílias mais ricas, mais poderosas e também mais numerosas da cidade de Florença na época de Dante. Numerosas, quero dizer, das famílias nobres, das famílias potentes, né? Tinha vários ramos, vários clãs da grande família Donati. Inclusive, a esposa de Dante, a Gemma Donati, era desta família, prima do Forese. E o Forese era o irmão mais novo do chefe dos guelfos negros de Florença. Né? Vocês lembram, né? Dante era um guelfo branco, né? Florença estava politicamente dividida nestes dois grupos, os guelfos brancos e os guelfos negros. Dante era um guelfo branco. Corso Donati, irmão mais velho do Forese, era o chefe dos guelfos negros e era não só adversário, mas inimigo de Dante. Então Dante era inimigo do irmão mais velho, mas era amigo do irmão mais novo e da irmã mais nova também. É porque nós vamos encontrar depois a irmã mais nova do Corso Donati, do Forese Donati, lá no Paraíso. A primeira... uma das almas com as quais Dante vai conversar logo no começo do Paraíso é justamente a Picarda Donati, né? Amiga de Dante, assim como o Forese. Então aqui a gente vê que nem todos, Dante não era inimigo da família Donati, né? Era inimigo do chefe da família, do irmão mais velho, que era o chefe dos guelfos negros, o Corso Donati, que era considerado muito cruel, né? Não só por Dante, né? Então, porque aqui a gente tem, Dante sempre tem uma visão muito parcial, né? A sua visão política influencia quase sempre o seu julgamento sobre o caráter, sobre a bondade ou a maldade dos personagens. Mas, neste caso, há inúmeras outras fontes que descrevem Corso Donati como um chefe muito violento, muito agressivo, muito cruel. E não, da mesma maneira, seu irmão mais novo e sua irmã mais nova, né? Amigos de Dante. E aí essa alma conversa, então, né? Forese, que reconheceu Dante imediatamente, diz: ei, não ligues para a enxuta sarna que me descolore, pedia a pele, nem a defeito de carne que eu tenha. Então, obviamente, Forese Donati, de quem nós temos aqui um desenho também do pintor e desenhista Alberto Martini, né? A gente tem aqui, né, uma possível imagem do Forese Donati, em que nós mais ou menos podemos ver aquilo que Dante diz
quem quiser ler a palavra homo, tem ali os dois olhos e uma espécie de M imaginário formado pelo nariz e depois as sobrancelhas e o contorno dos olhos ali, né? Então, a isso que Dante se referia, né? Então, a gente tem aqui um desenho de um Forese Donati bastante maltratado pela fome, né? Só pele e osso. E aí eles têm a pele também, a pele sarnenta, né? Isso é uma característica também dos desnutridos, né? E aí ele sabe que a sua imagem não é lá muito atraente, então ele pede a Dante que, apesar dele parecer tão feio, tão repulsivo, talvez, porque não tem carne, ele pede que Dante se digne a parar e conversar com ele. Então ele diz: não ligues para a enxuta sarna que me descolora a pele, nem a defeito, a falta de carne que eu tenha, mas diz-me a verdade sobre ti. Então, ele quer saber de Dante e quer saber também quem são aquelas almas que acompanham Dante. Diz quem são aquelas duas almas que lá te fazem escolta. Não fiques assim sem me falar. Então, vejam, a ansiedade do Forese de saber do seu amigo, principalmente porque aqui ele não disse ainda, mas ele já percebeu que Dante projeta sombra no solo, e depois ele vai perguntar. Então, essa ansiedade dele de saber o que Dante está fazendo ali. E essa pergunta, naturalmente, nos faz deduzir que ele percebeu imediatamente que Dante não pertence a este mundo, né, neste momento, que Dante está vivo ainda. E aí Dante não responde, mas no lugar da resposta faz um outro pedido ao Forese. Primeiro ele diz, né, a tua face que eu chorei já morta. Forese morreu em 1296. Então, um pouco mais de 4 anos, quase 5 anos antes da teórica viagem de Dante aqui pelos 3 reinos do além. Então ele diz, a tua face que eu chorei já morta, me dá para chorar agora não menor dor. Respondia ele, vendo-a tão torta. Então Dante, vendo aquela face tão sofrida e tão deteriorada, degenerada, Dante diz, me vem vontade de chorar tanto agora quanto quando você morreu e eu chorei a tua morte real. E aí ele diz, por isso diz-me, por Deus, o que assim vos desfolha. Não me faças falar enquanto estou tão surpreso, que mal pode falar quem está cheio de outra vontade. Então aqui um pouco da manifestação de Dante, né, dizendo que ele está tão chocado de ver Forese nesse estado tão deplorável que ele não conseguiria responder a Forese. Ele primeiro precisa saber, precisa satisfazer a sua curiosidade para atenuar um pouco esse choque, para depois ele poder responder. Então, primeiro ele precisa saber, né? É isso que ele diz. O que acontece com vocês, almas, para que vocês tenham essa aparência, ou seja, essa extrema magreza? E aí o Forese responde. Aqui do lado nós temos uma imagem que é uma interpretação, né, do Gustave Doré. Né? O Gustave Doré nem sempre eu coloco a indicação aqui, né, porque é um estilo, um desenho, um traço tão absolutamente conhecido, né, que às vezes eu nem coloco mais a referência. Né? Então, esta aqui é uma ilustração do Gustave Doré, justamente para este canto. E aí ele responde, né, o Forese, do eterno conselho cai virtude na água e na planta que ficou para trás, pelo que eu assim me afino. Então, esta magreza e esta consumação, né, essas almas que se consomem a partir do perfume das frutas e da frescura da água. Há uma virtude divina nesta água e nestas frutas que atrai de tal maneira as almas que elas acabam se consumindo, porque elas não podem consumir a água e as frutas. Então é isso que ele começa a explicar aqui. E aí ele diz, como se precisasse, né? Mas a esta altura Dante já deveria ter naturalmente deduzido,
toda esta gente que chorando canta por seguir a gula além da medida, em fome e em sede, aqui se refaz santa. Então, primeiro é interessante que o Forese recorda aqui, né, que estas almas sempre choram e cantam ao mesmo tempo, né? Justamente aquilo que Dante havia comentado no começo do canto, né, que estas almas chorando cantam, o que provoca aquelas duas sensações, né, de tristeza pelo choro e de alegria pela beleza do canto. Então, todas as almas aqui chorando cantam. E por que choram? Porque foram gulosos, porque pecaram e aqui estão sofrendo para se refazer santas. Então, com fome e com sede é que elas se refazem santas. Esse é o contrapasso, né, direto, obviamente, né, imediato e óbvio, né, o contrapasso ao pecado da gula. Lembrando que a gula, naquela época, era um pecado muito grave, era considerado um pecado muito grave, porque não havia uma abundância de alimento naquela época. Então, aquele que consumia mais do que a parte que lhe era devida, era como se estivesse roubando a comida que iria fazer falta para o outro. Então essa é um pouco a ideia, né? Mesmo aqueles que tinham dinheiro, que tinham posses, que podiam se permitir comprar toda a comida que quisessem, a ideia era um pouco essa de que era uma coisa um pouco antiética, né? Comer mais do que devia, enquanto tantos passavam fome. Claro que isso era mais uma questão teórica do que prática, né? Assim como hoje em dia, né? Muita gente come muito mais do que deveria, enquanto outros passam fome. Então, né? Se bem que hoje a gula não é considerada pecado tão grave quanto antigamente, né? É mais uma questão estética e de saúde do que espiritual, do que religiosa, né? Do que pecado. Mas, enfim, aqui está a explicação de Forese, né? A partir do contrapasso, né? Estas almas que os corpos que durante a vida comeram e beberam desmedidamente demais, agora aqui sofrem fome e sede diante da água fresca e das frutas maduras. E aí ele diz, de beber e de comer nos acende o desejo. Então, o que acende o desejo de beber e de comer, a fome e a sede, o odor que sai do pomo e do chafariz, que se estende sobre a verdura. Então vejam, aqui que ele diz, né, que ele manifesta que o modo como eles se consomem é por causa da fome e da sede, despertados pelo odor, pelo perfume das frutas e da água, né, que eles, Dante, Virgílio e Estácio já viram antes, né, lá no canto anterior, né, quando eles encontram a árvore. E aqui nós temos, né, mais uma miniatura, né, uma parte da página que tem o texto e a miniatura, ali em que nós temos, né, os 3 poetas, os 4 poetas, na verdade, né? Então, Virgílio, Estácio, Dante e agora Forese, que também era poeta, né, diante da árvore, e ali uma multidão de outras almas que também choram e cantam e sofrem fome e sede diante das frutas e da água. E não só uma vez, este espaço girando se refresca a nossa pena. Então, o que ele quer dizer aqui é não só uma vez, porque então agora entende-se que há mais de uma árvore, né, neste terraço, né, no chão deste terraço que eles devem girar em volta da montanha, há mais de uma árvore desta, né? Então, não só uma vez, este espaço girando se refresca a nossa pena. Então, encontram 2 ou mais árvores da mesma maneira. E aí ele diz ali, eu digo pena e deveria dizer júbilo, que aquela vontade as árvores nos leva, que levou Cristo alegre a dizer Eli, quando nos libertou com a sua veia. Bem, então aqui ele diz, eu digo pena e devia dizer júbilo, porque na verdade, sim, eles sofrem, é a pena deles, mas ele devia chamar de júbilo, porque
deveria alegrá-los o fato de que eles estão salvos, os seus pecados foram perdoados, e aqui eles estão purificando a alma para poder subir ao paraíso. Então, deveria chamar júbilo e não pena. E aí ele ainda faz uma comparação, né, com o sacrifício de Cristo. E o momento final da vida de Cristo, né, ele diz ali, aquela vontade que os leva até as árvores é a mesma que levou Cristo alegre a dizer Eli. Então é aquela famosa frase, né, em hebraico, né, que Cristo pronuncia, né, Eli, Eli, lama sabachthani, né, que é mais ou menos, né, o meu hebraico não é uma maravilha, né, mas enfim, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, né, traduzindo, Deus, Deus, por que me abandonaste? Então, isso, a gente lê lá no Evangelho de Mateus, né, é uma passagem muito conhecida, né, são, né, ali as últimas palavras de Cristo, praticamente as últimas palavras de Cristo, quando ele está morrendo. Então, esta pergunta, que é ao mesmo tempo a manifestação da sua tristeza, mas ao mesmo tempo este foi um sacrifício voluntário, né, segundo as Escrituras, né, um sacrifício voluntário de Deus Filho para a redenção da humanidade, para o perdão do pecado original. Então, por isso, esta vontade de se sacrificar, né, a vontade sacrificial, né, como se costumeiramente se chama. Bom, e aí tem aqui a interpretação de Dante, né, diz, levou Cristo alegre a dizer, não, acho que não tão alegre assim, né, mas enfim, esse fica por conta de Dante, né, esse alegre a dizer Eli, né, estava morrendo, não estava sofrendo, não estava alegre, mas a ideia aqui é um pouco aquela justamente da vontade, a vontade absoluta e a vontade relativa, né, que eu já comentei, né, no canto passado. A vontade absoluta é aquela que tende sempre a fazer aquilo que dá prazer. E a vontade relativa é aquela que é policiada, que é vigiada e que é coordenada, é administrada pela razão. Então, a vontade relativa, para aqueles que usam a razão, a vontade relativa sempre vai sobrepujar a vontade absoluta. Então, é esta vontade relativa de Cristo de se sacrificar para salvar a humanidade. É maior do que a vontade relativa de não sofrer. Desculpem, que a vontade absoluta de não sofrer. Assim também aqui para as almas. A vontade de se purificar, sofrendo, é a vontade relativa que sobrepuja a vontade absoluta, que era aquela de não sofrer. Então, Dante trabalha de novo com esse mesmo conceito. E eu a ele. Forese, daquele dia em que mudaste de mundo para melhor vida, 5 anos não se passaram até aqui. Então, né, nem 5 anos, né? Forese morreu em 1296. Aqui nós estamos na Semana Santa de 1300. E aí ele diz, se tinha a possibilidade em ti acabado de pecar mais, antes que chegasse a hora da boa dor que a Deus nos reconcilia, bem, a frase continua, né, no próximo terceto ali, mas a ideia aqui já está clara, né? Dante está dizendo, bom, você foi um pecador até a última hora, até seus últimos momentos você foi um pecador, foi um guloso. Morreu há menos de 5 anos. Então, como já vieste aqui para cima, eu imaginava te encontrar lá embaixo, onde tempo por tempo se compensa. Então, óbvio, Dante, se ele imaginava encontrar Forese aqui no purgatório e não no inferno, junto com os gulosos lá no inferno, se ele imaginava encontrar Forese aqui, imaginava encontrá-lo no antipurgatório, onde as almas que se arrependeram somente no momento da morte devem esperar o mesmo tempo que viveram em pecado, né? Então, como assim? Já está aqui com menos de 5 anos, né? Deveria permanecer mais de 50 anos lá no antipurgatório e já está aqui. E aí que vem, então,
digamos, a verdadeira palinódia, né? Aquela retratação de Dante pelos seus versos malignos naquele desafio, naquela tensone com o Forese e Donati, né? Os versos em que Dante fala mal do Forese, fala mal principalmente do Forese e de sua mulher, né? Da família em geral, mas acusa Forese de abandonar sua mulher, então de não amá-la e de não ter interesse pela mulher, deixá-la sozinha todas as noites. Então, essa já é, digamos assim, uma grande falha do Forese. Abandonar sua mulher sozinha na cama todas as noites. Então, falando mal do Forese. E por quê? Porque o Forese, sempre nesses sonetos, né, Dante diz, Forese saía à noite para roubar, porque ele não tinha muito dinheiro e precisava de dinheiro, principalmente para sustentar o seu vício, comer e beber. Passar as noites fazendo festa nas tavernas e depois sair de madrugada para roubar. Então, essa troca de acusações, o Forese responde a Dante, dizendo que Dante, falando mal do pai de Dante, que era um agiota, que Dante também não tinha muito onde cair morto. Enfim, um fala mal do outro, mas isso, como eu disse antes, era bastante comum nessas tenzoni, né, nesses desafios. Muitos poetas faziam isso, e faziam de brincadeira mesmo, né, para se divertir um com o outro, para ver quem tinha a maior habilidade técnica e a maior criatividade para insultar o outro, sempre nas regras exatas da forma soneto. Então tinha que ser um soneto com todas as regras. 14 versos, os versos endecassílabos, com as sílabas poéticas, com acento no lugar certo, né, com a tônica, enfim, tudo isso, mas eram sonetos satíricos. Então, como eu já disse, né, eles se insultaram muito e Dante falou muito mal do Forese e da mulher do Forese. Então aqui começa a palinódia de Dante, ou seja, a retratação que o poeta faz neste poema dos poemas, do que ele havia dito nos poemas anteriores. Então aqui está no discurso do próprio Forese, né, ele diz: tão cedo me conduziu a beber o doce absinto dos mártires a minha Nela, com seu pranto abundante. Com suas preces devotas e com suspiros me tirou da costa onde se espera e me libertou dos outros giros. Então vejam que ele descreve aqui a sua mulher como uma mulher, uma espécie de santa, né, que, primeiro, fiel a ele, né, se manteve uma viúva fiel, chorando e rezando por ele. E tão sinceramente que abreviou em muito o tempo que ele deveria esperar, tanto no antipurgatório quanto nos outros terraços aqui do verdadeiro purgatório. Então a gente vê que esta oração da esposa do Forese era autêntica, legítima, o sentimento era verdadeiro, porque senão não teria surtido efeito. E aí ele diz, né? Tanto é a Deus mais cara e mais dileta a minha viuvinha, que muito amei, quanto a bem operar está sozinha. Bem, então aqui vejam, ele completa esse discurso de uma certa maneira rebatendo aquilo de que Dante o havia acusado naqueles sonetos da Tenzone, primeiro dizendo, chamando-a de minha viuvinha. Então esse diminutivo, que é um diminutivo afetuoso, carinhoso, e ainda enfatiza, que muito amei, né? Porque Dante o acusava de abandonar a sua mulher, de não ter interesse nela. Então, ele completa esse elogio, e aqui muitos dantistas veem realmente uma espécie de pedido de desculpa de Dante, e ao mesmo tempo em que um afastamento de Dante daquela sua poesia juvenil, cômico-realista, que era uma poesia de menor valor, né, na opinião de Dante, uma poesia de menor valor, e realmente poesia dos boêmios, dos bebuns, dos festeiros, que eram poesias
muitas vezes escritas na própria taverna. Então, era uma poesia de menor valor e uma poesia, não vou nem dizer de uma moral duvidosa, mas uma poesia amoral ou imoral, muitas vezes. Então, Dante aqui parece que quer tomar uma distância daquela sua produção juvenil menos digna. Então, tem esses dois elementos aqui, né? Dante se distancia dessa sua produção menos sublime, menos nobre, menos digna, e, ao mesmo tempo, faz uma espécie de pedido de desculpas para Forese e sua esposa Nela. Então, esta é a Palinódia. E aí Dante aproveita para passar desse discurso do elogio a esta mulher extremamente virtuosa do Forese, por associação de ideias, mas indo para o contrário dela, falar mal das mulheres de Florença, das mulheres desavergonhadas de Florença. E é claro que aqui, ele falando das mulheres, ele já falou muito dos homens corruptos, sem caráter, traidores, enfim, né, ladrões, assassinos. Ele falou mal de todo tipo de mal dos homens de Florença. E agora ele vai falar mal também das mulheres de Florença. Então, o que ele diz aqui? Forese completa esse elogio à sua mulher, dizendo que ela, a bem operar, está sozinha. Ou seja, é a única mulher virtuosa de Florença. Claro que isso aqui é uma redução, né? Um exagero, dizer que é a única, mas é para dar a ideia de que é um número muito reduzido de mulheres virtuosas em Florença. E aí ele diz que a Barbádia da Sardenha, bem mais das mulheres suas é pudica do que a Barbádia onde a deixei. Bem, Barbágia. A Barbádia é uma região no centro da Sardenha. E por que Dante fala da Barbádia da Sardenha? Porque na época de Dante, falar da Sardenha era falar de um lugar atrasado, de um lugar primitivo. Essa era é citado não só por Dante, mas outros autores também falam da Sardenha dessa maneira, como um lugar primitivo, selvagem, atrasado. O centro da Sardenha, esta região chamada Barbádia, era ainda mais primitivo e selvagem do que o restante da ilha. Então aqui Dante, muito provavelmente, se deixa levar pelos textos, pelas notícias, pelas informações, enfim, sobre esses costumes mais primitivos, mais bárbaros, mais selvagens dos habitantes da região central da Sardenha. E interpreta mal estas informações, né? Porque ele fala aqui como se as mulheres desta região central da Sardenha fossem desavergonhadas, o que, historicamente, não é, de maneira alguma, verdade. É um exagero enorme de Dante, porque na Sardenha, de maneira geral, há um comportamento muito mais fechado, muito mais pudico, muito mais recatado do que no continente. Então, não faz nenhum sentido isso que Dante diz, né, comparar quando ele fala que as mulheres de Florença são desavergonhadas, dizer que elas são mais desavergonhadas ainda do que as da Barbádia, como se aquelas o fossem. Então aqui é uma interpretação errônea de Dante. Bom, mas esse era um lugar comum, falar do povo primitivo e selvagem da Barbádia. Por que isso? Porque foram os últimos povos ali
do que hoje é a Itália a se converter ao cristianismo. Então, os que, naturalmente, a Sardenha, né, todo mundo sabe onde é a Sardenha, né, uma ilha isolada, longe do continente, para a época, né, bastante longe do continente, de difícil acesso, né, só por mar. Então, é um povo muito mais isolado. E eles só se converteram ao cristianismo, pelos dados históricos, né, no final do quinto, começo do sexto século. Então, bastante tardiamente em relação ao restante do continente, né, ao restante da Itália. Então, dali vem essa ideia de um povo primitivo. E Dante interpreta mal e joga nos ombros, nas costas das pobres e castas e recatadas sardas esta pecha de mulheres descaradas, sem vergonhas. E aí o Forese continua, né? Então ele diz: ó doce irmão, que queres tu que eu diga? É como se ele dissesse: o que eu posso fazer? Não tem muito o que eu possa dizer. E aí, tempo futuro já me está na visão, ao qual não será esta hora muito antiga. Então aqui ele começa a fazer uma profecia, né? Dizendo que ele, assim como... Porque as almas aqui do purgatório também têm esta capacidade de ver o futuro, assim como as almas lá do inferno o faziam. Então ele diz que ele já vê um tempo futuro, não muito distante, no qual será do púlpito proibido às descaradas mulheres florentinas de ir mostrando as mamas e o peito. Então vejam, o nível da crítica de Dante, né, ele diz, o Forese, né, diz que já vê um futuro em que será necessário que a igreja proíba, falando do púlpito, então os sacerdotes proíbam as mulheres de ir mostrando o peito todo. E quando ele diz ali as mamas e o peito, né, ele quer enfatizar realmente todo o peito, né, como se tivesse absolutamente tudo à vista, né, os seios descobertos totalmente. Então, claro que aqui Dante, no discurso do Forese, exagera muito. Claro que isso tem digamos assim, o ponto de partida tem uma origem na moda da época, que era bastante generosa com os decotes das mulheres. Então, ali há uma alternância, né? Isso, né, em praticamente todas as culturas, né, da Europa ocidental, pelo menos, né, há uma alternância da moda em mostrar mais e depois mostrar menos, né? Isso é cíclico, né? Vai se repetindo. Em alguns momentos mostra-se um pouco mais do corpo feminino, em outros um pouco menos. Então aqui a crítica de Dante, naturalmente, é isso, né? E a gente pode ter uma ideia melhor disso se nós observarmos a história da pintura, né? Na pintura fica um pouco mais evidente, né, como a moda vai se alternando. Inclusive, depois deste momento de Dante, a moda das mulheres florentinas era de se cobrir até as orelhas, quase. Então, bem, então aqui um exagero bastante grande de Dante, de um Dante muito, muito moralista, como nós sabemos que Dante era mesmo, né? E aí ele diz ali ainda: quais bárbaras já houve, quais sarracenas, as quais fosse necessário para que se cobrissem ou penas espiritais ou outras disciplinas? Então, né, fazendo novamente uma comparação um pouco imprópria, né, como se as mulheres estrangeiras, de maneira geral, né, as bárbaras, ou seja, de outros povos, e especificamente as sarracenas, ou seja, as muçulmanas que se cobrem, e já se cobriam naquela época, mais do que as cristãs. Então ele faz essa comparação, dizendo: onde já se viu que fosse necessário leis espiritais, a palavra, né, espiritais quer dizer as leis religiosas, ou outras disciplinas, provavelmente aqui falando das leis civis, para que elas se cobrissem, como se andassem, né, lendo isso aqui dá a impressão que andavam quase nuas, né? Imagine.
Mas se as desavergonhadas fossem certas daquilo que o céu veloz lhes prepara, já para gritar teriam as bocas abertas. Então, aqui mais uma vez, né, aquela profecia que é uma espécie de ameaça, ameaça de uma desgraça, de uma tragédia, de uma punição, de uma vingança futura que não vai demorar. Dizendo, inclusive, vejam que se elas tivessem noção daquilo que já está previsto no céu, então Deus vai puni-las, se elas tivessem noção de qual seria essa punição, já teriam as bocas abertas para gritar, de tão terrível que será essa vingança, essa punição. Claro que não se tem notícia de que tenha havido algum tipo de desgraça específica que combine com esta profecia. Mas ele diz que se o antever aqui não me engana, tristes estarão antes que as bochechas tenham barba daquele que agora se consola com canções de ninar. Então aqui a ideia, para muitos estudiosos de Dante, é que ele está se referindo ao momento em que o imperador Henrique VII desce até a Itália e assedia Florença, e portanto ali muitos jovens que agora, no ano de 1300, quando se passa a história, né, no ano de 1300, ainda são bebês, porque ainda se consolam com canções de ninar, quando estes, ou antes ainda que estes, tenham barba crescida, essas mulheres serão punidas. Então, a ideia da maior parte até dos intérpretes deste trecho é que Dante está se referindo principalmente a esta batalha, ou enfim, ao assédio que o imperador Henrique VII põe a Florença, em que, em algumas batalhas, morreram muitos jovens. Então, a punição das mulheres seria a perda dos filhos tão jovens. Mas isso não foram... esse assédio não foi tão sangrento, não se perderam tantas vidas assim, não foi uma desgraça tão grande assim para Florença, inclusive porque Florença vence do ponto de vista estratégico. O imperador assedia Florença, mas não consegue conquistá-la, acaba desistindo. Então Florença vence o imperador. Enfim, aqui é uma daquelas profecias muito obscuras, né, que Dante faz ao longo da obra. Bem, então aqui acaba esse discurso de Forese Donati, falando mal das mulheres de Florença e, por consequência, naturalmente, atribuindo a própria administração da cidade, porque sempre que Dante fala mal de Florença, ele está falando mal da maneira como Florença é administrada. Então, sempre tem um tom político, né, nesta crítica de Dante, porque a cidade, Florença, Dante ama. Né? É a sua pátria, é a sua cidade, ele ama a sua cidade, mas vê que a cidade está totalmente corrompida pela ação, pelo pensamento, pela atividade dos seus maus governantes. Bom, mas aí encerrou esse discurso, Forese agora volta a fazer a mesma, ou em outras palavras, né? Mas ele diz, ele quer saber de Dante, quer saber como é que Dante está ali, vivo, e quem são aquelas duas almas que o acompanham. E aí ele diz, então, ei, irmão, ora não mais te escondas de mim. Vê que não só eu, mas esta gente toda observa lá onde o sol tu cobres. Então veja, todas as almas que estão ali junto com Forese já perceberam que Dante projeta sombra no chão, e portanto é um corpo sólido e, portanto, deve estar vivo. O que é, como para todas as outras almas, uma surpresa única. Né? Não houve, em toda a história do purgatório, nenhuma outra pessoa viva ali. Então, todas estas almas, mesmo aquelas que estão, como Estácio, há 1200 anos ali, jamais tinham visto uma alma, ou melhor, um corpo vivo, né? A alma junto com o corpo ali. Então, óbvio que a surpresa é tremenda. E eles querem saber. Pelo que eu a ele,
se tu trazes à mente como foste comigo e como eu fui contigo, ainda será grave eu rememorar presente. Bem, então aqui, sutilmente, Dante relembra os seus momentos, digamos assim, de uma vida, ou de um momento da vida, de uma vida desregrada e festeira, festosa, enfim, que ele passou com o Forese Donati. Porque ele diz, se tu trazes à mente, ou seja, se tu te recordas como tu foste comigo e como eu fui contigo, provável referência àquela tenzone. Então, se você lembrar o quanto você falou mal de mim e o quanto eu falei mal de você, enquanto nós bebíamos e comíamos e jogávamos e nos divertíamos na noite florentina, será grave, será pesado, triste, o rememorar presente. A lembrança de tudo aquilo agora vai ser triste. Então, aqui a referência àquele momento daquela vida desregrada de ambos. E aí, lembrando aquela vida de pecado, né, porque, resumindo, é disso que se trata, né, de uma vida de pecado. E aí ele diz, daquela vida me tirou este, que me vai adiante. Então, primeiro ele lembra, ele diz a Forese, né, se você lembrar como foi a nossa relação, a vida que nós levamos quando éramos jovens, beber, comer, festar, enfim, né, jogar, aquela vida de pecado, daquela vida me tirou este que vai adiante de mim. Virgílio, né? Pouco antes de ontem, né? Eles estão aqui na terça-feira de manhã, então este já é o 5º dia da viagem de Dante, né? Quando cheia se mostrou a irmã daquele e mostrei o sol, não, e o sol mostrei. Então ele vai dizer, este me tirou daquela vida, me encontrou, né, ao amanhecer da sexta-feira, quando a lua estava cheia, a irmã do sol, né, a lua cheia. E aí diz, este pela profunda noite dos verdadeiros mortos me levou, com esta verdadeira carne que o acompanha. Então Virgílio o guiou pela profunda noite dos verdadeiros mortos, ou seja, pelo inferno. E o levou com a verdadeira carne que o acompanha, ou seja, levou como vivo. Depois me trouxeram acima os seus confortos, subindo e girando a montanha, que endireita vós que o mundo fez tortos. Então, Dante diz exatamente aquilo que Forese e as almas queriam ouvir, né? Que Virgílio o guiou pelo inferno e pelo purgatório até aqui. E aqui um detalhe, né, que tem alguns comentadores que enfatizam, né, a falta de sensibilidade de Dante, falando de carne para estes famintos. Enfim, esse é só um detalhe. Bem, e agora o que ele fala de Virgílio? Ele diz que me fará companhia até que eu esteja lá onde estará Beatriz. De lá convém que sem ele eu continue. Bom, tem duas coisas interessantes aqui então, né, neste final de canto. Né? Ele diz que me fará companhia. E aqui parece que tem uma pequena dúvida de Dante. Né? Não é ele me fará companhia. Ele diz que, como se Dante não tivesse muita certeza. Isto já deu muita discussão entre os dantistas, né? Porque não se vê por que Dante duvidaria. Virgílio já o conduziu, obviamente, pela parte mais árida, difícil, perigosa, desafiadora do percurso, que foi o inferno, e agora por todo o antipurgatório, por todo o purgatório até aqui. Então, é um pouco estranha essa forma que Dante escolhe para dizer, ele diz que me fará companhia até que eu esteja lá onde estará Beatriz. Talvez a dúvida fosse, será que Beatriz vai estar lá mesmo? Será que eu vou encontrá-la mesmo? Então, é uma possibilidade de interpretar essa dúvida de Dante, né? Porque a esperança de Dante, obviamente, é grande, né? Ele
quer ver Beatriz, mas talvez não tenha certeza absoluta ainda. Então, este é um dos detalhes, dos elementos aqui. O outro é a primeira vez que Dante fala da sua separação de Virgílio. Ele diz, de lá convém que sem ele eu continue. Então, como Virgílio já tem prometido a Dante desde o começo, né, que ele vai levá-lo até Beatriz, Dante acredita. Né? Em todo o percurso de Dante até agora, ele acredita. Aqui, minimamente, esta dúvida, né, que também pode ser até um exagero de interpretação. Né? Esse ele diz que, pode ser simplesmente ele está dizendo, repetindo as palavras de Virgílio, então, para informar Forese. Então, quando chegar a Beatriz, Virgílio vai se despedir e aí Dante vai prosseguir com Beatriz. É o primeiro aceno, porque não está tão distante agora o momento da despedida de Virgílio, né, que vai ser um momento de uma tensão muito grande, de uma emoção, de uma comoção muito grande. Né, e é a primeira vez que Dante faz referência a isso. E aí, finalmente, ele apresenta, né, diz quem é. Virgílio é este que assim me diz, e o indiquei. E este outro é aquela sombra pela qual sacudiu antes toda a encosta ao vosso reino, que de si o desobriga. Então, não disse o nome ainda, vai dizer depois, né? Mas ele apresenta, então, Virgílio e apresenta Estácio como a alma que acabou de ser libertada, né, ou liberada do purgatório, né? Acabou o seu processo de purificação. Então, assim termina esse canto, né, com essa conversa entre Dante e o seu amigo Forese Donati, que no próximo canto vão falar um pouco mais de poesia. Então, no próximo canto retorna o tema e fortemente o tema da poesia, e o próximo canto, né, que é o canto 24, é um canto que passou a história da literatura italiana, por um motivo que eu vou contar para vocês na próxima semana, né? Manter o suspense, para quem não sabe. Mas é um canto muito bonito também, o próximo canto, muito interessante, e nós vamos ter lá o encontro com mais um poeta. Nós temos ainda aqui, já temos, né, então os três, Virgílio, Estácio, Dante, agora o quarto, Forese. Lá nós vamos encontrar mais o Bonaggiunta da Luca, né? Então nós vamos encontrando poetas aqui, daqui para frente, e depois no canto 26 vai ter mais um poeta, o Arnaldo Daniel. Enfim, nós vamos encontrando poetas nesta última parte do Purgatório, e logo nós vamos subir para o último terraço, né, o da Luxúria. Mas tem um tempinho ainda até lá. Então aqui eu me despeço de vocês, apreciando este último desenho aqui, que é do Federico Zuccari, né, em que nós temos ali a sequência das ações, né, Dante, Virgílio e Estácio, e Forese Donati, e as outras almas todas esqueléticas, né, extremamente magras. Então é isso, gente. Nós acabamos este canto por aqui. Este canto é um conjunto com o próximo, né, eles estão extremamente ligados, né, este canto aqui, nós encontramos o Forese Donati e há esta conversa do Forese com Dante, que vai continuar no próximo canto. Então, esses dois cantos, né, o 23 e 24, formam um conjunto único. Então, nós vamos concluí-lo na próxima semana. E é isso. Espero que tenham gostado desse canto. Desejo a todos vocês uma boa semana, boas leituras. E semana que vem nos encontramos aqui novamente às 18h30 para prosseguir o nosso curso, nossa conversa. Obrigado a todos. Boa semana. Tchau, tchau.